Muito bom. Pessoal, esse estudo, vamos dizer assim, ele tem uma diferença dos demais. Esse estudo, ele vai além de nós entendermos o que nós vamos estudar, os textos que nós vamos ver, ele vai além, né? Outros estudos, a gente busca o conhecimento para saber distinguir, saber fazer as escolhas e tal. Agora, a volta de Jesus é mais do que compreender como ela vai ser, a importância, o que vai acontecer, né? Nós vamos ver aqui textos que vão nos mostrar o que vai acontecer no momento da volta de Jesus, como ela será, o que vai acontecer com as pessoas vivas, porque a hora que o momento em que Jesus voltar, eu não sei se vai ser amanhã, daqui 10 anos, daqui 100, não sei, isso nós vamos ver aqui na Bíblia que o tempo ele não nos cabe, né? Mas haverá um momento que ele vai voltar. E quando isso acontecer, o que vai acontecer? Como vai ser com as pessoas que estiverem vivas, né? Nós temos a grande esperança que isso aconteça em nossos dias, né? A gente tem essa esperança, essa expectativa. Nós vamos ver o que vai acontecer com as pessoas que estiverem mortas, o que vai acontecer com a natureza, tudo isso, né? Nós vamos ver. Mas mais do que compreender e entender como isso vai acontecer, esse estudo ele precisa ter, sabe o quê? Eu preciso desejar a volta de Jesus. Não adianta só eu conhecer sobre o assunto, entende? Eu preciso que a volta de Jesus seja algo desejado por mim, entende? Por cada um de nós. Não pode ficar só no campo do conhecimento. Tá? O conhecimento nós vamos, através de textos bíblicos, nós vamos apresentar aqui, mas precisa ultrapassar a barreira do conhecimento. A volta de Jesus ela precisa ser desejada por cada um de nós. Compreende isso? Entende? E outra coisa, importante frisar já desde o começo, você acredite ou não, Jesus vai voltar. Você esteja preparado ou não, Jesus vai voltar. Você compreende isso? Você conheça ou não sobre o assunto, Jesus vai voltar. Isso independe de qualquer outra circunstância. Jesus vai voltar. E por que é que eu posso garantir que ele vai voltar? Porque o próprio Jesus deixou esta promessa. Ele mesmo falou. Nós vamos ver, o primeiro texto vai ser as palavras dele com relação à sua volta. É um texto muito lindo do Evangelho. E ainda, quais outros motivos me otorgam a falar aqui para vocês e para qualquer pessoa que a volta de Jesus é real? Porque todos os demais acontecimentos que foram escritos aconteceram. E por que é que esse não vai acontecer? Entende? Se no Velho Testamento falava sobre a vinda dele, como seria, e tudo aconteceu, e ele veio da maneira que era relatado, ele morreu como foi relatado, ele viveu um período de tempo como foi relatado centenas de anos antes. Então, se tudo isso aconteceu, se todos os sinais que ele mesmo predisse que nós passaríamos está acontecendo, e a maior parte dele já aconteceu, então por que é que este evento não iria acontecer? Compreende? A volta de Jesus é uma certeza, precisa ser mais do que uma certeza, precisa ser uma expectativa, uma esperança, e precisa ser almejada, precisa ser querida por todos nós, tá bom? Muito bem, mas aqui ó, eu já vou logo num texto chave do porquê que nós podemos confiar que Jesus vai voltar. Vá e abra o Evangelho de João. O Evangelho de João. Capítulo João, capítulo 14, tá? Desculpa, acho que eu esqueci de falar o capítulo. João, capítulo 14. Ok? Evangelho de João. Tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto?
Isso. Muito bem. João 14, verso 1. Começa assim. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, tá? E aqui são palavras de Jesus, ok? Olha que texto mais lindo. Começa assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha só Jesus falando. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, olha o que está escrito ali, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém, queridos? Aqui é Jesus falando, olha, eu vou. Amém. Ele começa assim, ó, não se turbe o vosso, não se preocupe, não se desanime, não se desespere. Ele está falando, eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou deixar tudo preparado, assim como eu preparei o Éden, assim como eu preparei um ambiente perfeito aqui para vocês viverem, mas isso tudo foi perdido por causa da entrada do pecado. Eu agora vou para o céu, eu vou preparar um lugar, eu vou deixar tudo pronto de novo para vocês. E quando eu for, eu vou voltar e vou os levar, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Sempre foi a vontade de Jesus, de Deus, ter íntima relação e comunhão com os seres criados. Isso deixou de existir, nós sabemos, por causa da entrada do pecado. E desde então, Deus está trabalhando pela nossa salvação. Jesus fez tudo pela nossa salvação. E ele, que é o nosso Criador e também o nosso Redentor, promete, nesse texto, bem claro, que ele vai voltar e vai nos buscar. Então, é por isso que eu posso te afirmar que Jesus vai voltar. E que ele garante isso nessas palavras tão claras aqui, né? Agora, a dissidência e, inclusive, até mesmo na origem da Igreja Adventista, há grande especulação, né? Pessoas estudam e querem achar e provar uma data possível para a volta de Jesus. Será que a Bíblia permite, nos abre um campo para isso? Será que o que a Bíblia fala a respeito de se podemos ou não marcar uma data para a volta de Jesus? Vamos ver um texto que fala sobre isso? Evangelho de Mateus. Volte aí a Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Muito bem. Vou dar aqui uma boa noite também à Mônica, que já está conectada com nós no YouTube, a dona Lourdes também, a Daiane, Ivani Oliveira, boa noite. Que bom que vocês estão conosco. E se tem mais alguém que eu não falei o nome, por favor, se manifeste aí, para que a gente possa te mandar um abraço e registrar a tua presença, tá bom? Mateus capítulo 24, verso 36. Verso 36. Ok? O que está escrito ali? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui ainda dentro do capítulo 24 de Mateus, onde Jesus está falou sobre já os sinais, agora nesse momento ele já está na primeira parábola, depois que ele fala sobre os sinais, ele cita 4 parábolas em sequência, essa é a primeira, e dentro dessa primeira parábola ele já fala, olha, ninguém sabe. Nesse momento, nem ele mesmo sabia. Nesse momento, nem o próprio Jesus sabia. Ele falou, nem os anjos, nada. Só o Pai que sabe. Agora que Jesus já ascendeu aos céus, agora ele já sabe. Agora ele está do lado do Pai, agora ele já sabe tudo, como será. Mas no momento em que Jesus estava em carne aqui, ele não sabia a respeito do retorno. Agora Jesus já sabe. Então, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém. Tá bom?
Então, não nos é permitido, não é facultado a ninguém definir uma data para a volta de Jesus. A única coisa que podemos garantir é que ela acontecerá. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos ver alguns textos que falam como que vai ser a volta de Jesus. Porque tem uns que pensam que isso vai ser oculto, que vai ser... O que será que a Bíblia fala? Como que vai ser a volta de Jesus? Vamos ver alguns textos juntos? Vamos começar já que estamos em Mateus, capítulo 24, vamos aqui usar o verso 30. Olha só Jesus falando aqui, ó, ainda dentro dos sinais aí da sua volta. Verso 30. O que diz ali, ó? Então aparecerá no céu, lembra o texto que nós usamos na semana passada? O sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão, todos vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Você está vendo aqui, esse primeiro texto, Jesus falando aqui, aqui é a transcrição das palavras de Jesus. Mateus está transcrevendo as palavras de Jesus. Ele fala assim, ó, Jesus fala assim, olha, eu vou voltar com poder e muita glória. Ele não sabia quando, mas ele sabia como. Ele falou, vou voltar com poder e muita glória. Todos os povos da terra verão. Eu voltarei nas nuvens dos céus. Olha só que texto emblemático. Vamos ver o verso 31 também. E diz assim, ó, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Então, tem música alta de trombeta anunciando, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, vai ser um evento onde os 4 cantos da terra vão observar. Puxa, mas como que isso vai acontecer? Eu aqui no Brasil, lá no Japão, vamos ver... Sim, é Deus que está falando. A nossa limitação de imaginação, de conhecimento, sabedoria, Deus está falando e assim eu creio. Tá? Todos verão no mesmo momento. Outro texto que eu gostaria de considerar, ainda falando sobre como vai acontecer a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos ver mais um texto aqui. Capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Último livro da Bíblia. Ok? Diz assim na minha tradução: eis que ele vem com as nuvens. E o que está escrito ali? Alguns olhos verão. Na minha tradução está dizendo que todo o olho verá. Todo o olho verá. Até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Você entende? Certamente, amém. Amém é assim, que assim seja, né? É confirmando este verso. Então, ele está falando, olha, ele vem nas nuvens do céu. É mais um texto que diz, Jesus vem nas nuvens do céu e todo olho verá. Então, existem alguns pensamentos de arrebatamento secreto. Aqui, nesses textos, nos deixa bem claro que isso não irá acontecer. Não é um evento secreto. É com som de trombeta, todo olho verá, muitos se lamentarão, vem nas nuvens dos céus, os 4 cantos da terra vão ver. Então, não consigo enxergar um texto aqui que me diga ou que me dê algum embasamento para que seja algo secreto. Secreto. Muito bem, vamos no livro de Atos, no momento em que Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, já havia passado um momento ali já de novo em vida novamente com os discípulos, e agora ele está para ascender os céus.
Atos, capítulo 1. Livro de Atos. Se você quiser, você pode ir anotando esses textos aí, tá? Atos, capítulo 1, o verso 7. 1, verso 7. Perdão, verso 11. Verso 11. Ok? Não é o verso 7, não, o verso 11. E diz assim, ó, eles disseram, quem que disse aqui? Os anjos. Vamos voltar aqui, ó. Vamos começar do verso 9. Dito essas palavras, foi Jesus agora elevado às alturas, à vista daquelas pessoas que estavam ali, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, as pessoas com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, ascendia aos céus, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eram 2 anjos que estavam ali acompanhando agora o regresso de Jesus ao céu. E agora esses varões, esses anjos disseram: homens galileus, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá, ou melhor dizendo, voltará do modo como vistes subir. Você está entendendo? Ele está falando assim, olha, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês vão poder ver ele voltar. Espera aí. Mas o anjo está falando para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, que eles vão ver Jesus voltar, mas esses discípulos já não morreram? Como é que o anjo falou que eles iam ver Jesus voltar? Será que os anjos mentiram? Calma, que nós vamos ver para frente alguns versos que vão nos comprovar que o anjo não estava mentindo, tá bom? Segura aí, segura aí. Muito bem, então, vimos aqui textos de Apocalipse, de Atos e de Mateus, palavras de Jesus, com relação ao evento da sua volta. O que podemos resumir com todos esses versos? Reforço, que vai ser um evento glorioso, que vai ser algo inacreditável ao nosso pensamento, ao que nós estamos acostumados ainda que vejamos coisas impressionantes, mas a volta de Jesus é algo que é difícil de dimensionar, entende? Os poderes do céu serão abalados, diz a Bíblia. Vai tremer tudo. Vai tremer tudo. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos para um assunto bem interessante. Beleza, Jesus está voltando com aquele clangor de trombeta, com muito poder e muita glória. E aí, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem ali? Com as pessoas que estiverem mortas? O que vai acontecer agora? Vamos ver alguns textos para nós descobrirmos isso dentro da Bíblia? Convido vocês agora a ir lá no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Tá bom? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, tá? Primeira, cuidado que tem segundo, tá? É o 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Muito bem. Vamos até o verso 16. Ok? Vamos ler o 16 aqui e o 17 também. Diz assim na minha tradução aqui que eu estou usando: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui está falando sobre o evento, Jesus chegando, com as trombetas, descendo dos céus. E aí agora veja o final desse verso. E os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aí o verso 17 continua. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos agora sim arrebatados. Mas não há nada de secreto aqui, tá? Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo. Entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Outro detalhe importante, quando Cristo voltar, ele não pisa nesta terra. Por quê? Porque aqui ainda está contaminado pelo pecado. Cristo não pisa, ele fica nos ares, a uma certa altura. E os anjos vêm buscar. Entende? Nós somos elevados até os ares para encontrarmos com Cristo. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, amém? Que coisa mais linda. Então, esses dois versos estão dizendo o quê? Quando Jesus voltar, ele para a uma certa altura, ele não desce, ele não pisa neste momento aqui. Mas os mortos em Cristo, não é todos os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E são elevados até Jesus. E nós, os vivos, que também estamos em Cristo, também seremos elevados à presença de Jesus. Mas vamos continuar aqui. 1 Coríntios, volta agora a 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, a partir do verso 51 é que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 51. Ok. Estou vendo que algumas pessoas ainda estão procurando. 1 Coríntios, depois dos Evangelhos, em Atos, Romanos, e depois 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51. Ok? Vamos lá. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Olha, prestem atenção. Olha o mistério que vai ser revelado aqui. Nem todos dormiremos. O que é esse dormiremos? A Bíblia trata a morte, essa morte que nós conhecemos. Então ele fala assim, ó, nem todos morreremos, tá? Para você entender. Mas transformados seremos todos. Ou ele diz assim, ó, na volta de Jesus, nem todos nós vamos estar transformados, tá? Em que momento? Olha o versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui, mais uma vez, o texto está falando novamente dos mortos em Cristo vão ressuscitar o quê? Transformados, incorruptíveis. E nós também, que estivermos vivos, seremos transformados assim, ó, num estralar de dedos, num abrir e fechar dos olhos, numa piscada. É algo assim, que transformação é essa? Não é transformação de caráter, tá? É transformação porque ninguém vai ascender os céus, por exemplo, com um tumor aparente. Ninguém vai ascender os céus faltando, entendeu? É uma transformação assim não de caráter. O caráter ele já está definido, tá ok? Continuando aqui. Verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista agora de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória que está em Cristo Jesus. Olha só,
Então, nesse texto, nós vemos que nós seremos o quê? Transformados. E os que forem ressuscitados também serão transformados. Tá bom? Você vê que coisa show de bola? Então, quando a volta de Jesus acontecer, os mortos em Cristo ressuscitam, são transformados, vão se encontrar com Jesus, e nós, os vivos em Cristo, também seremos transformados num abrir e fechar dos olhos, e também nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Ok? Mas e agora? E os mortos infiéis? E os vivos infiéis? O que vai acontecer com eles? O que a Bíblia fala sobre esta gama de pessoas que, infelizmente, vai existir? Aí eu convido novamente a você, a nós irmos lá em Apocalipse. Vamos voltar lá em Apocalipse de novo. Ok? Apocalipse capítulo 6. Vamos voltar lá de novo. Capítulo 6, a partir do versículo 15. Nós vamos ler até o 17. E diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha só, olha o pavor, olha o pânico destas pessoas. Elas estão amedrontadas, pedindo para que as rochas e os rochedos caiam sobre eles. Estão pedindo a morte, mas a morte não vem para eles naquele momento. Eles veem tudo aquilo acontecer com muito espanto, com muito medo. Vai ser triste. Eles ainda falam: quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar tudo isso? Olha só que coisa triste. Vamos ao capítulo 9 aqui. Folha aí, talvez uma folha aí. Vamos até o capítulo 9, verso 6. Vai ainda falar um pouquinho mais sobre esse momento. Diz assim, no verso 6 do capítulo 9 de Apocalipse: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que coisa terrível e triste vai ser para aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador. Que coisa terrível. Agora, uma coisa que eu quero comentar: o céu e a salvação não é para aqueles que têm medo da volta de Jesus. Não é para aqueles que têm medo. É para aqueles que amam a Jesus e desejam a volta dele, tá? A salvação não é por medo, mas por amor, tá bom? Por mais que aqui nós estamos vendo textos que nos mostram que vai ser terrível para aqueles que não aceitam Jesus, a nossa decisão, a nossa escolha não deve estar pautada em medo das consequências, tá bom? De não aceitá-lo. Proponho a você agora voltar a 2 Tessalonicenses de novo. Nós estávamos agora há pouco lá vendo sobre os mortos em Cristo. Agora nós vamos ver lá em 2 Tessalonicenses os mortos sem Cristo. Agora em 2 Tessalonicenses, tá? Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Olha o que acontece, então, com os vivos que não aceitaram a Cristo como seu Salvador. Capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua
vinda. Então, haverá um momento que daí sim, os que estiverem vivos sem Cristo, haverá um momento que eles acabam o quê? Morrendo. Eles caem mortos. Veja que nenhum texto aqui falou os mortos, os que estavam mortos sem Cristo, continuam mortos. Ok? Continuam mortos. A única... existe aqui, ó, nós estamos falando sobre a volta de Jesus e o que vai acontecer. Existe uma ressurreição especial. Tá? Existe uma ressurreição. Vamos aqui em Apocalipse. Volta em Apocalipse. Nós lemos esse texto, mas talvez você não viu um detalhe aqui que eu quero comentar agora, tá? Haverá uma ressurreição especial naquele momento da volta de Jesus, tá? Em via de regra, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam, a gente já viu isso, se encontram com Jesus nos ares, os vivos em Cristo também são transformados e se encontram com Jesus, os vivos sem Cristo passam por grande angústia, grande terror, e até que ficam mortos. E os mortos sem Cristo, que não aceitaram a Cristo, permanecem mortos, exceto alguns que participam de uma ressurreição especial. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 7. Tá? Diz aqui, ó, nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo e ver um detalhe aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que o transpassaram. Sabe aqueles que participaram da morte de Cristo? Aqueles que crucificaram Cristo, aqueles que escarneceram de Cristo, aqueles que bateram em Cristo, que cuspiram em Cristo, eles veem a volta de Jesus. Eles ressuscitam. Daniel capítulo 12. Segura aqui e vai até Daniel capítulo 12. Segura aí e volta lá em Daniel, no Velho Testamento, profeta Daniel, capítulo 12. Não perde Apocalipse, não. Segura aí. Capítulo 12 de Daniel. Estou vendo aqui algumas pessoas procurando, ok. Quero esperar, porque é algo importante. Capítulo 12, verso 2. Olha o que está escrito aqui. O capítulo 12, se você vê aí o subtítulo, capítulo 12, está falando sobre o quê? O tempo do fim. Daniel, antes mesmo da vinda de Jesus, teve uma visão. O anjo falou com ele alguns detalhes sobre a volta de Jesus. E aqui no verso 2 diz assim, ó, muitos dos que dormem, olha, de novo falando da morte como um sono. A Bíblia trata a morte como um sono. Por que é um sono? Porque todas as pessoas um dia vão ressuscitar. Então, isso não é morte. Morte vai ser aquela que a gente vai ver no próximo estudo. Tá? Hoje a gente não vai ver sobre isso, sobre o que é morte. A gente vai ver no próximo estudo o que é a verdadeira morte. Mas diz aqui, ó, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Tá vendo aqui, ó? Quando Jesus voltar, alguns vão ressuscitar para a vida eterna, mas tem alguns que vão para horror e vergonha eterna nesse momento. Quem são esses? Esses que Apocalipse 1, verso 7, revela aqui, aqueles que participaram do escárnio de Cristo na cruz. Aqueles que transpassaram a Cristo na cruz. Entende? Eles são ressuscitados, eles veem o evento, provavelmente vão pensar, deu ruim para nós, né? Eles vão ver que tudo era verdade e que agora eles estão numa condição terrível, né? Deu ruim para eles e aí eles veem tudo aquilo e voltam a morrer. Então, essas pessoas vão passar pela experiência da morte 3 vezes, né? Eles morreram, vão ressuscitar, vão ver a glória de Jesus, vão morrer de novo, e quando Jesus voltar, nós vamos depois ver, né? Depois de um período, porque até aqui ó, nós vimos que os mortos sem Cristo permanecem mortos, mas não para sempre.
tá bom? A gente no próximo estudo vai ver a respeito disso. Muito bem. Só para contextualizar isso que eu estou falando. O Fábio está falando de 2 ressurreições aqui, mas ele só apresentou uma para nós. Será que é bíblico mesmo essa coisa de ter 2 ressurreições? Porque ele só falou que os vivos em Cristo é que vão ressuscitar. Então vamos lá, vamos ver um texto aqui na Bíblia que nos mostra que sim, há 2 ressurreições. Evangelho de João, capítulo 5. Tá bom? Vamos só para a gente deixar isso bem claro. João, capítulo 5. Verso 28 e 29. Evangelho de João. Cuidado, porque nós temos as cartas de João, que estão lá perto de Apocalipse, que é 1º, 2º e 3º João. A gente quer o Evangelho de João. Capítulo 5, verso 28 e 29. Diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá vendo? 2 ressurreições. Nós vimos nos textos de hoje a ressurreição da vida, dos justos, daqueles justificados pelo sangue de Cristo. Tá bom? A ressurreição dos que praticaram o mal, a ressurreição do juízo, nós vamos ver no próximo estudo, porque ela só acontece depois de um período. Que período é esse? Você já ouviu falar em milênio? Pois nós vamos estudar o tal do milênio na Bíblia, que é um espaço de tempo que vai acontecer depois da volta de Jesus. Tá bom? Vamos ver aqui o que fala, então, a respeito desse tal do milênio. Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá para Apocalipse de novo. Apocalipse, capítulo 20. Nós já estamos caminhando para o final desse estudo de hoje. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Mais um texto que vai falar sobre 2 ressurreições, tá bom? Ok? 20, verso 6 diz assim, ó: Bem-aventurado, feliz e santo e escolhido, feliz e escolhido é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Opa, na primeira. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Entende? Quem participou da primeira ressurreição não torna a morrer. A segunda morte não tem autoridade. Nós vamos entender isso daqui no próximo estudo. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, o que está escrito no final do verso? Os 1000 anos. Esse é um período chamado milênio, que vai acontecer o quê? Logo depois da volta de Jesus, em que todos os mortos em Cristo e os vivos em Cristo ascendem com Jesus nas nuvens dos céus. Depois desse momento, todos os ímpios são mortos, fica tudo desolado aqui na Terra, e aí há um período de 1000 anos, que é o que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, o milênio. O que ele é, para que ele serve, o que vai acontecer durante os 1000 anos, o que vai acontecer depois dos 1000 anos, que diz aqui que reinarão com ele por 1000 anos. Quem? Nós, eu, você e todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. Vão reinar com Deus por 1000 anos. E aí nós vamos entender o que nós vamos fazer nesses 1000 anos com Deus, tá bom? Muito bem. E aí eu finalizo, ou caminho para a finalização, com mais alguns textos. Muito importante. Diante desse cenário, diante desse estudo, diante agora da certeza da volta de Jesus e conhecendo como vai ser a volta de Jesus, qual será o convite que Jesus nos faz através da sua palavra hoje? Qual é o convite que Jesus me faz hoje através da sua palavra? Eu quero considerar 2 versos com você do Evangelho de Mateus, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 11. Deixa Deus
Deixa Jesus falar ao nosso coração, ao teu coração. Mateus, porque ele agora tem um convite para fazer para mim e para você. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Ok? Achou? Mateus, capítulo 11. Legal? Então, vamos ver. Preste atenção nessas palavras aqui, tá? Verso 28 e verso 29. Diz assim: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É Jesus falando. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Jesus está fazendo esse convite para todos nós. Vinde a mim. Você que está cansado, que está sobrecarregado, que está triste por todo esse momento que estamos passando. Você que talvez nem esteja tão triste assim, talvez a tua vida até esteja, mas você que tem uma expectativa de algo ainda superior a tudo isso, porque por mais bem que você esteja vivendo aqui, ainda passamos por provações, por tristezas, de perca de... Você que não quer mais ter a decepção, tristeza de perda de pessoas, vinde a mim, e eu vou aliviar este fardo. Tome sobre vós o meu jugo. Peguem a minha carga, que é leve, e deem a de vocês para mim. Esse é o convite que Jesus está fazendo para todos nós. Para todos nós. E aí, cabe a cada um aceitar ou não. Será que a Bíblia também fala sobre o que acontecerá com aqueles que não aceitam esse convite? E isso é uma realidade. Muitos não aceitam o convite, né? Não é o caso de ninguém daqui, eu tenho certeza disso. Mas o que a Bíblia fala sobre os que negam o convite? Aí em Mateus mesmo, capítulo 25. Vamos até o capítulo 25 aqui de Mateus. Aí nós encerramos com esse verso aqui. Verso 41, capítulo 25, verso 41, diz assim, ó. Então o rei do universo, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este é algo que ninguém de nós vai querer escutar e nem viver isso, né? Mas quem rejeita Cristo, o seu final é fogo eterno, né? Fogo consumidor, não purificador. O fogo purificador é esse momento que nós vivemos, né? O fogo que purifica cada um de nós. Porém, quando Jesus voltar, haverá fogo consumidor. Esse não é o caso de ninguém aqui. Que Deus abençoe a todos nós, para que, além de conhecermos agora sobre a volta de Jesus, que tenhamos dentro de nós o desejo de que isso aconteça e que estejamos preparados para sermos transformados, num abrir e fechar dos olhos e elevado aos céus na presença de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Zoom, também aos queridos que nos acompanham aqui pelo YouTube. Luiz Fernando, eu vejo aqui que nos acompanha depois que eu via pela última vez. Paola Kathleen e os demais aí que de repente não se manifestaram. Esse é o desejo do meu coração, que todos nós participemos da primeira ressurreição, tá? Da primeira ressurreição. A segunda, nós vamos ver no próximo encontro, quando vamos estudar sobre o milênio, tá? Diante desse estudo, o que cabe a cada um de nós? Nos preparar. Nós precisamos nos preparar para estar dentre os salvos na segunda vinda de Cristo. E precisamos desejar viver esta verdade, a fim de que o resultado seja que nós possamos morar para sempre com Cristo no céu. O que vocês acham?
Será que a nossa eternidade vai ser no céu? Próximo encontro eu vou responder sobre isso. E já digo a vocês, não vai ser no céu. Né? Fica aqui, hein? No próximo encontro nós vamos estudar sobre o milênio e aí você vai saber onde vai ser a eternidade. Tá bom? Onde você vai viver a sua eternidade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, nós vamos orar e depois que nós orarmos, nós vamos abrir aqui para nós nos cumprimentarmos, tá bom? Feche seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai, a tua palavra nesta noite foi aberta, foi estudada, e o evento mais esperado, o evento que é a nossa grande esperança, Pai querido, que é a volta do teu Filho amado a esta terra, que ela possa ser real para cada um de nós. Que possamos, Pai querido, quer estejamos vivos diante deste cenário, quer estejamos mortos, mas que estejamos, Pai querido, pertencentes a esta primeira ressurreição, ou que os nossos olhos puderem contemplar a volta de Jesus, que possamos participar, Pai querido, desta transformação que a Tua palavra nos revela, para que possamos nos encontrar com o Senhor Jesus, o Seu Filho amado, nas nuvens dos céus, e com Ele, Pai querido, e com a Tua presença, vivermos a eternidade. Para isso eu peço, Pai querido, que o Teu Santo Espírito trabalhe na nossa vida, nos nossos corações e na nossa mente, para que cada vez mais sejamos transformados, aprimorados, para que possamos, Pai querido, cumprir com a Tua vontade e nos preparar para este grande dia, para esta grande alegria que vai ser a volta de Jesus. As Tuas bênçãos sejam abundantes sobre a vida de cada um desses queridos que nos acompanham, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, outras pessoas que ainda vão acompanhar esse estudo para frente. Misericórdia seja sobre a vida de todos nós. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Muito bem.